Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar aqui sobre essa reconstrução do Templo de Pau em Palmira. Para quem acompanhou aquela guerra ali na Síria, viu que o Estado Islâmico destruiu o Templo de Pau, e agora a Rússia junto com a ONU quer reconstruir o templo, irmãos. Mas aqui eu vou ler esse artigo para vocês. Vocês vão ver aqui quase no final que então tem a profecia no Talmud, o porquê que essa reconstrução desse templo é profética, porque vai ser a terceira vez que vão reconstruir o templo de Pau. E há um versículo no Talmud que diz que antes de ele ser reconstruído pela terceira vez, esse arco do tempo romano, então chegaria o Messias, irmãos. Vamos dar uma olhada no artigo. O governo russo anunciou recentemente que fará parceria com o governo sírio na reconstrução do antigo templo do deus pagão Pau, em Palmira. Se for bem sucedido, o projeto marcará necessariamente a terceira encarnação do arco da vitória romana de Palmira, que uma antiga fonte judaica declara e deve ser reconstruída 3 vezes antes da chegada do Messias. O local, que já foi um ponto vital na rota da caravana da seda, contém restos arqueológicos que datam do período neolítico. Como tal, recebeu muitos projetos monumentais, incluindo o Templo de Pel, ou Pau. O templo foi construído no local de um templo pagão anterior que remonta ao 3º milênio antes de Cristo. Olha só que interessante, irmãos, esse templo pagão de Pau ali, ao qual tem relatos na Bíblia, então ele já foi construído ali no 3.000 anos antes de Cristo. Essa foi a primeira construção desse templo, que vai ser reconstruído agora pela ONU e pela Rússia, irmãos. Mais recentemente, 2 templos foi dedicado em 32 na era cristã. Aqui, novamente, em 32 ele foi reconstruído, rededicado, convertida em uma igreja cristã durante a era bizantina. Partes da estrutura foram modificadas em uma mesquita pelos muçulmanos em 1132. Então, em 32, pelos bizantinos, foi convertido numa igreja cristã. E depois, os muçulmanos, em 1132, construíram numa mesquita, irmãos, o Templo de Pau. Então, ela já foi uma igreja cristã, já foi uma mesquita. E tinha sido, antigamente, o Templo de Pau. E agora, novamente, vai ser reconstruída pela Rússia. Permaneceu em uso como mesquita até a década de 1920. Com suas ruínas foram consideradas entre as mais bem preservadas de Palmira, servindo como uma grande atração turística antes do início da Guerra Civil Síria em 2011. Palmira era uma atração turística popular, atraindo 105 mil visitantes por ano. O templo e grande parte do local foram destruídos pelo Estado Islâmico, isso em 2015. Irmãos, nós acompanhamos, para quem é mais antigo no canal, nós acompanhamos toda essa situação. O Estado Islâmico explode mais uma parte do patrimônio da humanidade. Isso foi em 2015. Irmãos, para dar mais ainda ênfase ao nosso estudo das eclipses da luz de sangue. Para você que é novo aqui, nós temos nossos eclipses da luz de sangue.
em 2015, então, que foi o auge do Estado Islâmico. O Estado Islâmico estava ali dominando a maior parte da Síria e do Iraque, irmãos, em 2015. Foi quando tivemos essas 4 luas de sangue, a superlua contra a Rússia interferiu na Síria, e naquele momento ali, uns meses antes, praticamente no mesmo mês, em setembro de 2015, esse setembro de 2015, né, onde aconteceu várias coisas que já eu falei no canal, sobre o Papa discursando a primeira vez no Congresso americano, o CERN acelerando partículas na velocidade da luz, foi também em setembro de 2015. E mais um aqui, irmãos, para colocar: o Estado Islâmico explode mais uma parte do patrimônio da humanidade, exatamente o Templo de Paulo explodindo em 2015, para então que venha a ser reconstruído e dada a profecia agora nos próximos anos vindouros, irmãos, com as profecias cada vez mais. A ONU confirma a destruição da parte do Templo de Paulo, irmãos, no dia 1º do 9 aqui. E aqui, um mês antes já tinha sido destruído um pouco. No dia 31 também já tinha sido destruído um pouco já, irmãos. Aqui você pode ver na foto como que era, né, o Templo de Paulo ali, quando era visitado pelos turistas na Síria. E depois, como ele tinha ficado já meio destruído, e depois veio o Estado Islâmico que destruiu ainda mais, irmãos, implodindo ali. Deve ter mais imagens deles destruindo estátuas com marretas e martelos também. E aqui exatamente depois como ele ficou destruído, irmãos. Até, como se disse aqui, a questão do CERN, que eles querem descobrir, então, a questão quebrando o muro dessa outra dimensão. É que como se o muro estivesse quebrando essa outra dimensão do portal aqui também, irmãos. Bem interessante essas questões aqui desse Templo de Paulo. Irmãos, vamos continuar aqui lendo. Mencionado mais de 90 vezes na Bíblia, principalmente quando Elias derrotou os sacerdotes de Baal, também conhecido como Moloque, em um concurso para derrubar fogo do céu para queimar um sacrifício. Baal se tornou a forma arquetípica de adoração de ídolos. A partir daquele momento, irmãos, dessa questão então do Elias ali, do fogo que desceu do céu por Deus, e quando os sacerdotes de Baal oraram para que Paulo mandasse fogo, não veio, né, irmãos? E quando Elias orou, então veio o fogo do céu. Então, a partir daquele momento, o Paulo, ele fica rotulado como adoração de ídolos quando se fala em Baal. Irmãos, panteístas, seus seguidores adoravam a mãe natureza enquanto negavam a assistência de um criador. Seguidores de Baal se envolveram em orgias bissexuais e sacrifícios de bebês humanos, queimando-os vivos. Os antropólogos supõem que o sacrifício da criança deveria abater a população após o resultado inevitável da sexualidade desonesta. Mikhail Piktrochenitz, diretor do Museu Hermitage do Estado de São Petersburgo, na Rússia, anunciou na semana passada que sua instituição e o Instituto de História da Cultura Material da Academia Russa de Ciências assinaram acordos em Damasco com a Direção-Geral de Antiguidades e Museus da Síria. Começará a restaurar o local antigo. Não, aqui falando que foi assinado ali em Damasco, a Rússia e a Síria aí para essa reconstrução com a ONU também do Templo de Baal em Damasco, ainda assinado, irmãos, para ficar mais profético ainda. O Hermitage publicou uma declaração em seu site até estes dias dizendo: ambos os acordos são um passo tangível no desenvolvimento significativo de laços de museus e pesquisas entre a Rússia e a Síria. O projeto também estará sob os auspícios da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. A UNESCO esteve envolvida em projetos anteriores do Palmira, focadas na idolatria. Em novembro de 2017, a UNESCO se uniu ao Instituto de Ecologia Digital EID na reconstrução de uma estátua da deusa pagã Atena. A estátua foi apresentada em uma exposição O Espírito na Pedra, na sede das Nações Unidas em Nova York. Olha só a questão paganismo, irmão, da situação aqui.
A exposição descreveu Atena como sinônimo de ração, refúgio e estado de direito. Todos os mesmos valores sobre os quais essa instituição histórica foi construída. Veja, ele se comparando a deusa Atena da questão do paganismo, irmãos. Mas a lança aos pés da estátua desmentia sua associação mais comum com a deusa da guerra. Alguns estudiosos acreditam que a deusa grega foi passeada na deusa mesopotâmica Al-Late. A questão da própria adoração ao islamismo, irmãos, que a gente tem falado, então, para quem acompanha. Em 2016, a ITA usou a tecnologia de impressão 3D para reproduzir uma réplica em escala real do arco de Palmira, um arco de vitória romano que ficou em frente ao templo por 1800 anos. A primeira reaparição moderna do arco de Palmira estava em Trafalgar Square, em Londres, em 2016, quando foi erguido para a Unesco Semana do Patrimônio Mundial. Então, a primeira vez que apareceu o arco ali reformulado em 3D, irmãos, uma aparição moderna foi exatamente em Londres, em 2016. Irmãos, a inauguração coincidiu com o início de um período de 13 dias conhecido no ocultismo como o sacrifício de sangue à besta, o feriado mais importante para aqueles que adoram o deus Baal, celebrado como sacrifício de crianças e orgias bissexuais. O arco foi inaugurado em 19 de abril, feriado de Beltane, ao culminar do período de 13 dias, que tinha começado o feriado da adoração a Baal, irmãos. No 19 de abril termina então os 13 dias, então é inaugurado o arco ali em Londres. Também conhecido como Dia de Maio, Beltane é uma referência ancricisata ao deus Baal. Um festival anual de incêndio de Beltane é realizado. Um festival anual de incêndio de Beltane é realizado em Edimburgo e outras partes do mundo, como parte da antiga cultura gaélica. Em um infeliz mal-entendido sobre as raízes do festival, eles são frequentemente apresentados como eventos familiares, com crianças recebendo descontos especiais. Daí aqui que vem então a questão do Talmud, e falando sobre essa terceira reconstrução, a aparição do templo sendo profética, irmãos. Na tradição judaica, o arco de Palmira pode ser mencionado como um prelúdio da era messiânica. Um arco que é repentinamente construído e destruído é descrito no Talmud. Aqui até fala a Traquetane Sag 78a, irmãos, para quem quiser conferir. Os discípulos do Rabino Yoshi, filhos de Kishma, o questionaram, perguntando quando o filho de Davi, o Messias, apareceria. Então eles mencionam que quando apareceria o Messias, irmãos. Daí, e ele respondeu: receio que você também me peça um sinal. E eles garantiram. Ele respondeu: receio que você também me peça um sinal. E eles garantiram, não só ele vai dizer quando viria, mas ele vai dar um sinal, quando chegaria o filho de Davi, o Messias, irmãos. E ele respondeu: receio que você também me peça um sinal. E eles garantiram a ele que não iriam. E então eles lhes disse: quando este portão cair, seja reconstruído e caia novamente, seja reconstruído novamente e caia novamente. E antes que seja reconstruído pela terceira vez, o Messias aparecerá. Então veja só que interessante, irmãos, porque ao contrário do que diz o título, irmãos, ao contrário do que diz o título aqui, que anuncia a reconstrução do templo para Count de Baal, e declara que deve ser reconstruída 3 vezes antes da chegada do Messias, então ele não precisa ser reconstruído antes da chegada do Messias. Segundo o que nós lemos aqui, o Messias aparecerá antes que ele seja reconstruído pela terceira vez, irmãos. Se eu estou entendendo. O rabino Sholok Idakoshi, um rabino medieval proeminente conhecido pelo acrônimo Rashi, explicou essa seção do Talmud, afirmando que o arco descrito por Rabi Yoshi era um arco romano em uma cidade romana. O arco em Palmira era de fato um arco da vitória romana construído quando Palmira era uma cidade romana. Se o triunvirato Rússia, ONU e Síria conseguir recriar o arco da vitória romana em Palmira, isto marcará a terceira encarnação do arco. O original é o primeiro
a recriação digital Taíta é a segunda e a futura criação é a terceira. Então, as 3 reencarnações, irmãos, seria o primeiro que foi o original, o segundo foi essa reconstrução em 3D, que apareceu em Londres e apareceu em Nova York também, irmãos, e a outra seria essa próxima, agora a reconstrução, construído novamente. O arco também apareceu em Washington DC, durante as audiências de pré-escravos. É interessante notar que um dos métodos de servir pau foi o sacrifício de bebês e uma das principais objeções à nomeação de Cavaralques para a Suprema Corte foi sua postura anti-aborto. Lembrando que em Nova York eles também assinaram a lei a favor do aborto exatamente em janeiro de 2019, irmãos. Também Nova York prende o direito ao aborto no aniversário da legalização nos Estados Unidos. Foi exatamente no dia 23 de janeiro. Mas aqui eu até tinha colocado um vídeo no canal falando sobre isso, que o pináculo da torre Won ficou meio roçada vermelha, irmãos. Essa torre que foi construída no lugar do World Trade Center, no dia que foi aprovada a lei do aborto, ela, a comemoração ficou meio violeta, alguma coisa assim, irmãos, também. E agora essa questão do arco que apareceu ali também, irmãos. Você pode ver aqui que o monumento do Templo de Pau é inaugurado em Nova York. Também foi em Nova York, exatamente onde foi legalizado o aborto. E não onde, então, a questão do sacrifício de bebês, essa reconstrução agora pela Rússia e a ONU, irmãos. Também a Rússia e a ONU também parece que a Rússia se distancia do Ocidente, mas também se aproxima da ONU em certos pontos ali, nessas questões apocalípticas, irmãos. E anticristas e anticristicas que vão aparecendo no mundo, irmãos, anticristãs que vão aparecendo no mundo, essas coisas anticristãs que vão aparecendo no mundo. Para terminar, então, o arco de Palmira recriado apareceu em várias ocasiões relacionadas com a reunião do governo mundial. Também já aparece o arco da Palmira também. Ao defender a reconstrução de um templo de Baal, a ONU está violando seu mandato bíblico, já que a terceira lei de Noaite é uma proibição contra a idolatria. Palmira foi listado como patrimônio mundial pela Unesco em 80, que descreveu o templo como um dos edifícios religiosos mais bem preservados e importantes do primeiro século no Oriente Médio. Palmira fica a aproximadamente 370 milhas de distância de outros 2 patrimônios listados pela Unesco como tendo significado muçulmano, Jerusalém e Hebron, irmãos. E agora a gente vê que Israel já anexou Jerusalém na Guerra dos 6 Dias e está querendo anexar partes ali também de Hebron, ali do Jordão, irmãos. Também, depois que também já ter assinado praticamente aí já ter assinado ali as colinas de Golã como território israelense, que é sírio, né, também. Então é isso aí, irmãos, abraço, ficamos aí então esse sinal, como disse o nosso Messias, vigia, e foi a principal mensagem dele, a vigilância, vigiando então a construção essa reconstrução aí desse templo de Baal, irmãos. Até mais.